Só um momento. Estamos gravando. Bom, pessoal, a apresentação está projetada, só para confirmar. Sim? Está sim. Sim. Então, ótimo. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa quinta aula dessa discussão quinzenal de patologia renal. Hoje nós vamos abordar a doença renal associada ao lúpus. Percebam que eu não coloquei como título da aula nefrite lúpica. Nefrite lúpica é um dos tipos de comprometimento renal associado ao lúpus. Nós vamos falar de outros tipos, como a podostopatia, as lesões vasculares, mas também da nefrite lúpica, ok? Considerações gerais sobre doença renal associada ao lúpus. Não existe um padrão morfológico específico. Existem alterações que são muito sugestivas e que, quando somadas e adicionadas a um quadro clínico característico, clínico laboratorial fortemente sugestivo, permitem o diagnóstico. A patogênese, falando de uma forma extremamente resumida, consiste na produção de autoanticorpos, lembrando que o lúpus é uma doença autoimune, e, consequentemente, ocorre a produção de autoanticorpos com deposição de imunocomplexos, não só no rim, mas como vamos abordar a doença renal, vamos focar no rim, certo? Existe a deposição de imunocomplexos em vários compartimentos renais. É de se esperar que haja um quadro clínico e laboratorial sugestivo, certo? Com provas laboratoriais que permitam o diagnóstico mais certeiro de comprometimento renal associado ao lúpus. Lembrar que a gente tem outras doenças autoimunes que podem dar um padrão morfológico semelhante, inclusive com deposição de C1q. O lúpus pode comprometer todos os compartimentos renais, a gente foca mais nas lesões glomerulares, mas pode dar nefrite intersticial, vasculite, certo? Pode comprometer outros compartimentos renais. As lesões são heterogêneas, não existe um único padrão morfológico de lesão, mas mais comumente são observadas lesões glomerulares, que caracterizam a nefrite lúpica. O padrão clássico de imunofluorescência associado ao lúpus, que ajuda muito no diagnóstico, é o padrão Full House. O que significa Full House? É quando o patologista observa que todos os marcadores são positivos. As 3 imunoglobulinas, os fatores do complemento e as cadeias leves kappa e lambda. É o que nós chamamos de padrão Full House, que auxilia muito no diagnóstico de uma lesão renal associada ao lúpus. Nós vamos começar falando da nefrite lúpica, certo? Que é o principal padrão de comprometimento histológico. Não tem como a gente falar de nefrite lúpica sem falar da classificação da OMS, que foi inicialmente proposta no ano de 2003, certo? E tem passado por sucessivas discussões para que seja aprimorada. Na classificação da Organização Mundial da Saúde, a nefrite lúpica é dividida em 6 classes morfológicas. Lembrar que, para a gente diagnosticar de forma mais precisa, precisamos da microscopia óptica e da imunofluorescência, e, se possível, microscopia eletrônica. A classe 1 significa que nós observamos um glomérulo normal, a microscopia óptica, e não há lesões tubulares e intersticiais. A classe 2 é caracterizada por uma proliferação mesangial, é uma lesão estritamente mesangial. Nas classes 3 e 4, já existe proliferação endocapilar ou hipercelularidade endocapilar, que é o termo mais recentemente preconizado, associada à infiltração de leucócitos, necrose e crescentes. Caso ela comprometa até 50% dos glomérulos, chamamos de classe 3. E caso comprometa mais que 50% dos glomérulos, chamamos de classe 4. Na classe 5, nós temos a nefrite lúpica, que vai se manifestar morfologicamente como uma nefropatia membranosa, uma membranosa secundária, no caso.
E a classe 6 é a chamada glomerulosclerose difusa, onde há mais de 90% de glomérulos globalmente esclerosados e fibrose intersticial acentuada. Agora a gente vai passar por cada uma destas classes da classificação da OMS. Começando pelo começo, certo? Pela classe 1. A classe 1, ela é caracterizada por um glomérulo normal à microscopia óptica. A fotomicrografia que está sendo mostrada aqui à direita é a de um glomérulo normal, certo? Mas como que o diagnóstico de uma classe 1 será feito? Por meio da imunofluorescência. Você vai observar aquele padrão full house, certo? Associado a uma microscopia óptica de glomérulo normal. Na classe 1, os depósitos são mesangiais e bem delicados. Contudo, raramente essa classe é biopsiada, uma vez que os achados clínicos são pouco exuberantes. O que a gente tem de relato de diagnóstico de classe 1 é em estudo de necrópsia de pacientes com lúpus, onde foram coletadas amostras e elas foram submetidas a estudo de microscopia óptica e imunofluorescência. Ela raramente é biopsiada, mas o seu padrão morfológico pode gerar dúvida em relação ao diagnóstico diferencial com podocitopatia relacionada ao lúpus. É um outro tipo de comprometimento que pode se manifestar histologicamente como um glomérulo normal, um padrão de lesão mínima. Mas na podocitopatia relacionada ao lúpus, o paciente tem uma síndrome nefrótica exuberante, a imunofluorescência é negativa ou não apresenta padrão full house, e na microscopia eletrônica observam-se alterações podocitárias frequentes, principalmente apagamento de peticélios em mais de 70% dos podócitos observados. Mas, repito, a classe 1 da nefrite lúpica é raramente biopsiada. Ou eu tenho pouca experiência com dar o diagnóstico de nefrite lúpica classe 1, certo? Já a nefrite lúpica classe 2, ela vai se caracterizar a microscopia óptica por uma proliferação exclusivamente mesangial. É a forma mesangioproliferativa da nefrite lúpica, ou seja, você observa alterações no compartimento mesangial do glomérulo. A imunofluorescência, você observa aquele mesmo padrão full house mesangial da classe 1, porém com os depósitos mais evidentes, com uma intensidade maior a imunofluorescência. Mas os depósitos são exclusivamente mesangiais. Por isso que é importante, no laudo da imunofluorescência, o patologista reportar onde que ele está observando os depósitos. Lembrar que a classe 2 pode estar sobreposta a outras classes. Isso é muito comum no diagnóstico de nefrite lúpica. Você emite um diagnóstico com mais de uma classe, desde que haja critérios morfológicos que permitam essa classificação, ok? Principal diagnóstico diferencial da classe 2, se a gente for considerar a microscopia óptica, é a nefropatia por IgA, que também vai se caracterizar por uma glomerulonefrite mesangioproliferativa, porém na nefropatia por IgA, a imunofluorescência é mais forte para IgA e C1q raramente positivo. E também pode gerar dúvida com uma pós-infecciosa em fase de resolução. Porém, na pós-infecciosa em resolução, nós temos o relato de um quadro infeccioso prévio e a imunofluorescência tem positividade mais forte para C3. E raramente uma pós-infecciosa vai ter um padrão full house, ok? Então, aqui nós temos a alteração de microscopia óptica da classe 2. A gente observa um aumento do número de células no compartimento mesangial. As alças, elas mantêm-se pérvia, não há infiltração de neutrófilos, não há proliferação endocapilar, nem crescentes. É simplesmente um aumento da celularidade no compartimento mesangial. E quando vemos a imunofluorescência, nós observamos o padrão mesangial de deposição. A gente observa que a marcação verde fluorescente é mais intensa nos eixos mesangiais e as alças, elas são mais apagadas em relação ao mesângio. A gente observa os depósitos entre as alças, porém, e não observamos os depósitos nas alças, ok?
Então, esse é o padrão morfológico da nefrite lúpica classe 3. Agora nós vamos entrar nas classes que mais geram debate, por assim dizer, cuja classificação envolve mais critérios, tem que graduar, dá índice de atividade e cronicidade. Geralmente, quando é feita uma biópsia renal de um paciente com lúpus, ela vai ser enquadrada nestas classes diagnósticas, uma vez que a clínica é mais exuberante. Nós vamos falar das classes 3 e 4. Por que eu vou falar das classes 3 e 4 juntas? Porque a diferença entre a classe 3 e a classe 4 reside basicamente na porcentagem de glomérulos com comprometimento. Na classe 3, até 50%, e na classe 4, mais de 50% dos glomérulos. Quais são as características morfológicas glomerulares, ou principalmente glomerulares, que vão contribuir para o diagnóstico destas classes, que são as classes chamadas de proliferativa? Nós podemos ter características morfológicas tanto agudas quanto crônicas. As características morfológicas agudas são proliferação, hoje chamada de hipercelularidade endocapilar, infiltração de leucócitos, principalmente neutrófilos, depósitos hialinos ou depósitos subendoteliais que podem adotar um padrão morfológico em alça de arame, crescentes, que podem ser celulares ou fibrocelulares, necrose fibrinoide de alças, que é um padrão mais comumente observado em glomerulonefrites de etiologia paucimune, mas também pode ser observado no lúpus, e a inflamação do compartimento intersticial. Percebam, as alterações são mais glomerulares, mas também existem alterações no compartimento intersticial. Essas são as alterações agudas. As alterações crônicas relacionadas à nefrite lúpica nas classes 3 e 4 são a presença de glomérulos globalmente esclerosados, a presença de crescentes fibrosas, a presença de fibrose intersticial e atrofia tubular. Então, percebam, a maior parte dos critérios morfológicos envolve o compartimento glomerular, mas há também critérios, tanto na atividade quanto na cronicidade, que envolvem túbulos e interstício. A imunofluorescência, ambas as classes vão apresentar depósitos mesangiais, mas principalmente em alças, ok? Sendo que pode haver ainda depósitos peritubulares e depósitos em vasos, é o que nós chamamos de vasculopatia lúpica. No final da aula, nós vamos discutir os padrões de lesão vascular associados ao lúpus. Lembrar que os depósitos são principalmente subendoteliais, ou seja, eles vão estar localizados entre o endotélio e a membrana basal. Sempre bom relembrar quais são as camadas, por assim dizer, da barreira de filtração glomerular. Nós temos o endotélio em contato com a alça, depois nós temos a membrana basal e depois nós temos o podócito. Quando a gente tem um depósito imune entre o endotélio e a membrana basal, nós chamamos de subendotelial. No meio da membrana basal, intramembranáceo. E acima da membrana basal, entre a membrana e o podócito, ele é chamado de subepitelial, como no caso da membranosa, como no caso da pós-infecciosa, ok? E a microscopia eletrônica nós podemos caracterizar melhor a localização destes depósitos e podemos observar achados como as inclusões túbulo-reticulares, sobre as quais eu já falei na aula de COVID, na aula de glomerulonefrite relacionada à infecção, abordando o tema COVID, que podem ser observadas em infecções virais, mas também na nefrite lúpica, ok? Então, vamos dar uma passada agora sobre as alterações morfológicas que vão caracterizar as classes 3 e 4 da nefrite lúpica. Aqui nós temos a imagem de um glomérulo, onde nós observamos às 6, 7 horas a
Nós observamos uma área com oclusão das alças capilares, uma hipercelularidade endocapilar que leva à oclusão de alças. Conseguimos observar aqui alguns polimorfonucleares e a presença de uma adesão, de uma sinéquia à cápsula de Baumann. Lembrando que nós estamos trabalhando com uma glomerulonefrite, que ela é inicialmente aguda, mas caso não tratada, ela pode evoluir para uma lesão crônica, ou seja, aqui nós estamos observando tanto o padrão agudo de hipercelularidade endocapilar, quanto por assim dizer, a progressão para um padrão crônico com uma adesão à cápsula de Baumann. Neste outro glomérulo, nós podemos observar a presença de polimorfonucleares, de neutrófilos, em vários focos, certo? Levando à oclusão das alças capilares. É uma infiltração neutrofílica. Lembrar que, geralmente, hipercelularidade endocapilar e infiltração leucocitária são alterações que vão caminhar juntas. Então, onde a gente tem uma hipercelularidade endocapilar, geralmente nós vamos observar um infiltrado de células inflamatórias. No caso da nefrite lúpica, quanto mais agudo for este quadro, mais frequentemente observaremos neutrófilos. Crescentes também podem ser observadas na nefrite lúpica. Lembrar que nós estamos trabalhando com uma glomerulonefrite por imunocomplexos, então aqui a gente vê claramente uma coloração de prata, mostrando áreas de perda de continuidade na membrana basal da cápsula de Baumann, um infiltrado inflamatório periglomerular e uma proliferação com formato de meia-lua, composta tanto por células quanto por tecido fibroconjuntivo. Aqui nós temos uma crescente fibrocelular que está levando à destruição deste compartimento glomerular. E as crescentes são muito importantes, porque na hora de você graduar o índice de atividade da nefrite lúpica, elas têm peso maior do que a maior parte dos outros critérios. Aqui nós temos a necrose fibrinoide, que é melhor vista na coloração de Masson, uma vez que a fibrina ela fica bem avermelhada, certo? Aqui é uma área de necrose fibrinoide segmentar. A necrose fibrinoide deve alertar para a possibilidade de uma nefrite lúpica em pacientes, para uma nefrite lúpica e para a presença de ANCA, certo? Pacientes com nefrite lúpica podem ter também a presença de ANCA, a pesquisa laboratorial positiva para ANCA, e eles têm uma maior chance de apresentarem este padrão de uma glomerulonefrite necrotizante. Mas o próprio lúpus, sem a presença de ANCA, pode levar a este padrão morfológico. Além disso, na nefrite lúpica, nós temos os depósitos subendoteliais. Percebam que aqui nós temos alças com uma espessura normal, a espessura bem delicada, mas aqui, principalmente às 12 horas, nós temos alças com os contornos bem espessados, algumas vezes levando até a semioclusão destas alças, não só pela hipercelularidade endocapilar, mas também pelo espessamento do contorno. Estes são os depósitos subendoteliais, que, quando confluentes, são chamados de depósitos em alça de arame. Então, aqui nós temos novamente o mesmo glomérulo, certo? Mostrando o padrão de espessamento irregular. Espessamento, nós vamos pensar em uma membranosa. Não necessariamente. O espessamento da membranosa é delicado, é homogêneo. Geralmente não é acompanhado de uma hipercelularidade endocapilar, de uma proliferação, de uma infiltração leucocitária. Aqui nós temos tudo junto. O espessamento é um espessamento mais irregular, mais grosseiro, tem oclusão de alça, tem hipercelularidade endocapilar. Percebam que na coloração de prata, onde a gente tem os depósitos, a gente não observa a coloração pela prata. E dá até para a gente caracterizar melhor o depósito como subendotelial. Percebam que aqui nós temos as alças e os depósitos. A prata marca a membrana basal e a gente tem o depósito por baixo da membrana basal, entre a alça e a membrana basal. É o depósito subendotelial em formato de vírgula, o que vocês vão ver em alguns livros em inglês como comma shaped, certo? Com formato de vírgula.
que são os depósitos subendoteliais que vão caracterizar as formas proliferativas da nefrite lúpica. E aqui nós temos um outro glomérulo mostrando uma crescente mais celular, certo? A proliferação extracapilar aqui tem mais células do que tecido fibroconjuntivo, e aqui o glomérulo com suas alças espessadas devido aos depósitos subendoteliais. E a gente consegue também ver aqui alguns polimorfonucleares. E a imunofluorescência da nefrite lúpica classe 3 e 4 é a mais bonita de se ver. Ela é forte, ela é difusa, ela é subendotelial e ela marca as alças. Perceba como que o desenho vascular aqui está muito evidente. Os depósitos têm aquele formato de vírgula, não é aquele depósito homogêneozinho, bonitinho da membranosa. Ele é um depósito subendotelial que se deposita global e difusamente no compartimento glomerular e é forte, é uma marcação forte. A gente dá ou 3 cruzes ou 4 cruzes. Aqui é uma marcação forte para ser um Q em uma classe 4 da nefrite lúpica, ok? Quando a gente dá o diagnóstico de nefrite lúpica classes 3 ou 4, nós temos que graduar. O que é graduar? É você dar 2 índices para esse diagnóstico. O índice de atividade e o índice de cronicidade. O índice de atividade varia de 0 a 24, enquanto o índice de cronicidade varia de 0 a 12. E como que a gente calcula este índice? Lembrem-se daqueles parâmetros, certo? De lesões agudas e crônicas que eu mostrei anteriormente. Eu vou voltar neles rapidinho só para a gente relembrar. As alterações agudas e as alterações crônicas, ok? Agora a gente vai voltar lá para a parte da graduação. Cada uma dessas alterações a gente vai graduar. A gente vai dar uma nota de 0 a 3. 0 se aquela alteração não estiver presente. 1 se ela comprometer até 25% dos glomérulos. 2 se ela comprometer de 26% a 50% dos glomérulos. E 3 se comprometer mais que 50%. A única exceção são as alterações túbulo-intersticiais, como inflamação intersticial, fibrose e atrofia, onde você avalia conforme a porcentagem do córtex envolvido. E uma informação importante, para crescentes e necrose, você deve multiplicar este parâmetro por 2. Eu vou mostrar no próximo slide um exemplo prático de como a gente calcula com base no laudo patológico. O patologista ele deve informar esses índices. Mas é importante que o nefrologista, que o reumatologista, tenha um conhecimento de quais foram os parâmetros utilizados para ele. Então, vamos ver este exemplo aqui. O patologista solta um laudo de uma amostra de biópsia renal com 20 glomérulos. E o total de glomérulos globalmente alterados eram 9. Menos de 50% do total de glomérulos. Isso dá o diagnóstico de uma classe 3. Agora a gente vai calcular os índices de atividade e cronicidade. Então, o patologista falou que tinha 2 glomérulos globalmente esclerosados. 2 glomérulos globalmente esclerosados consiste em 10% do total de glomérulos. Até 25% a gente vai dar nota 1. Este parâmetro é de cronicidade. Vamos ver os outros parâmetros de cronicidade que estão presentes neste laudo. Um glomérulo com crescente fibrosa. Um glomérulo é 5% da amostra. Então, até 25%, nota 1. E fibrose intersticial em 20% do córtex. Até 25%, nós damos nota 1. Então, o índice de cronicidade é 1 mais 1 mais 1, que seria de 3 em 12. Vamos ver agora o índice de atividade. 3 glomérulos com proliferação endocapilar, ou hipercelularidade endocapilar, total de 15%, 1. 4 glomérulos com infiltração leucocitária, total de 20%, 1. 6 glomérulos com depósitos subendoteliais, total de 30%, fica entre 26 e 50. 2. 3 glomérulos com crescentes celulares, dá 15%. 15% deveria ser 1, mas como nós estamos lidando com crescentes celulares ou fibrocelulares, a gente multiplica por 2. Então, nós temos aqui que o índice de atividade é 1
mais 1, mais 2, mais 2, mais 0, porque não havia inflamação intersticial, o total de 6. Então, nós temos uma nefrite lúpica classe 3 da OMS, com índice de atividade de 6 em 24 e índice de cronicidade de 3 em 12. Por que é importante o índice de atividade e de cronicidade? Antigamente, não muito tempo atrás, era assim que nós deveríamos reportar uma nefrite lúpica classe 3. Nefrite lúpica classe 3G, que as lesões eram globais, lesões agudas e crônicas segundo a classificação da OMS. Ou seja, a gente tinha que explicar a classe, a letra, se era S ou G, se era segmentar ou global, se era aguda ou crônica. Isso acaba que gera uma maior confusão na interpretação do laudo. O que essa revisão do ano de 2018 da classificação da OMS preconiza? Que você fale a classe e os índices de atividade e cronicidade. A nefrite lúpica não pode e não deve ser entendida como algo agudo ou crônico. Lesões agudas e crônicas habitualmente vão estar presentes naquela biópsia. Então, qual que é o papel do patologista? Mais do que falar aguda e crônica, é ela falar o grau de atividade inflamatória e o grau de cronicidade. Com base nisso, o médico nefrologista, o reumatologista, vão julgar o melhor tratamento, a melhor abordagem para aquele ou para aquela paciente, ok? Então, classes 3 e 4, agora vamos para a classe 5, que é o padrão morfológico de nefropatia membranosa, onde observaremos as alterações que já discutimos na aula de síndrome nefrótica, espessamento de alças, espículas, vacuolizações. Porém, habitualmente, na nefrite lúpica, a classe 5 vai coexistir com a classe 2, então nós vamos observar também proliferação mesangial, era antigamente chamada de classe 5B, e ela também pode coexistir com as classes 3 e 4. Então, é uma membranosa onde nós vamos observar hipercelaridade endocapilar, crescente, infiltração de neutrófilos, sugerindo uma membranosa secundária. E uma nefrite lúpica classe 5 é uma nefropatia membranosa secundária, associada a uma doença autoimune. Na imunofluorescência, a deposição não será mais subendotelial e nem mesangial, será granular delicada em alças, o que caracterizará a deposição de imunocomplexos na topografia subepitelial. O diagnóstico diferencial é com uma nefropatia membranosa primária, mas é muito raro de uma membranosa primária marcar C1Q, e a gente tem ainda a pesquisa, certo, do anticorpo antirreceptor da fosfolipase A2, se for positiva, no material de biópsia ou laboratorialmente, corrobora o diagnóstico de nefropatia membranosa primária. E é muito, muito raro uma membranosa primária ter atividade inflamatória e proliferação mesangial. Geralmente, a alteração que será observada será o espessamento homogêneo nas alças capilares. Exatamente, Vanessa. É raro você ter C1Q em uma membranosa primária. Muito raro. Então, o que nós temos aqui? Inclusive, uma vez eu fiz essa pergunta para o Dr. Fred Silva, patologista renal lá do Arcana Labs, onde eu fiz estágio. Eu perguntei para ele assim, Dr. Fred, o senhor já viu qual é o padrão de nefrite lúpica que o senhor vê para aquele paciente que tem alteração morfológica, mas ele tem as pesquisas laboratoriais negativas? Ele me falou que o que ele geralmente observa é um padrão de membranosa, C1Q positivo, e que depois de alguns meses, eu acho que nós tivemos um caso no HGF também, inicialmente era uma membranosa, não era full house, mas era C1Q positivo, mas com as provas laboratoriais de lúpus negativas, mas que depois essa paciente evoluiu para um quadro clínico laboratorial mais exuberante e para um padrão morfológico de uma nefrite lúpica classe 4, certo? Então, aqui nós temos a nefrite lúpica classe 5. Ah, mas ela aparece tanto na classe 4, olha aqui, hipercelularidade endocapilar, infiltração de leucócitos, mas percebam aqui na metade superior direita, existe um padrão de membranosa, aquele espessamento homogêneo, mais delicado das alças capilares ou nerulares. Lembre-se, a classe 5, geralmente, ela vai coexistir com outras classes, como 2,
3 ou 4. Aqui nós temos, então, uma outra fotomicrografia com um padrão de membranosa, esse espessamento homogêneo de alças capilares, mas o que a gente está vendo aqui? Proliferação mesangial. Aumento de celularidade no compartimento mesangial deve levantar ao patologista e ao clínico a possibilidade de que aquela lesão não seja uma membranosa primária. E a gente observa ainda, de forma segmentar, algumas alças ocluídas, ou seja, uma hipercelularidade endocapilar segmentar, que mais uma vez favorece um padrão de membranosa secundária. Nós podemos observar, como em toda membranosa, a presença de espículas, certo? Que são as projeções, parecem pequenos cabelinhos que partem da membrana basal, como se fossem pequenos espetos, né? O nome espícula, que partem da membrana basal, mas percebam aqui que a gente já tem indícios de uma proliferação extracapilar. Aqui nós temos fragmentação das alças, destruição das alças. A destruição de alças associada a uma proliferação extracapilar permite o diagnóstico de um padrão de membranosa, mas com uma crescente celular associada. Aqui nós observamos o padrão classicamente associado a uma membranosa na coloração de prata, um espessamento homogêneo de alças capilares glomerulares. Nós podemos observar as espículas, como se as alças capilares tivessem esse aspecto franjado, e também as vacuolizações de alças capilares, quando nós as observamos nos cortes tangenciais. O padrão de imunofluorescência também vai ser full house, mas não é mais um full house mesângio, não é mais aquele full house que até cega a gente de tão forte e brilhante subendotelial como nas classes 3 e 4. É um padrão mais delicado, que contorna as alças capilares glomerulares, que é um padrão de microscopia de imunofluorescência relacionado à nefropatia membranosa, a deposição subepitelial entre a membrana basal e o podócito. E por último, nós temos a classe 6, caracterizada por uma glomerulosclerose difusa, mais de 90% dos glomérulos globalmente esclerosados. São lesões cicatriciais, advindas de uma nefrite lúpica classe 3 ou 4 prévias, geralmente. A atividade inflamatória é escassa, geralmente é ausente, e é um padrão pouco específico de lesão. É um rim crônico em fase avançada. Porém, na imunofluorescência, pode haver uma marcação fraca em glomérulos esclerosados para C3 e C1q, que permitem, pelo menos que investiguemos a possibilidade de que toda aquela cronicidade esteja associada ao lúpus, e pode não ser observado o padrão full house. Diagnóstico diferencial, quando a gente observa só marcação por C1q, é uma nefropatia por C1q, mas ela geralmente vai estar associada a lesões de glomerulosclerose segmentar e focal, uma síndrome nefrótica, e os marcadores laboratoriais de lúpus são negativos. E glomerulosclerose por outras etiologias. Lembrar que o padrão não é específico, é uma nefropatia crônica em fase avançada. Aqui nós estamos vendo a microscopia óptica, coloração de Masson com muita fibrose intersticial, vários glomérulos globalmente esclerosados, túbulos atróficos, uma nefropatia crônica em fase avançada, e aqui os glomérulos globalmente esclerosados, vistos pela coloração de PAS em maior aumento microscópico, ok? Aqui nós temos um sumário, ou melhor, um esquema gráfico das principais alterações em microscopia eletrônica. Estamos vendo aqui a célula mesangial de vermelho, a célula endotelial de amarelo e a célula podocitária em verde, e a membrana basal em cinza e os depósitos imunes em preto. Nas classes 1 e 2, a deposição é mesangial, sendo que na classe 2 existe proliferação mesangial. Nas classes 3 e 4 existe a proliferação mesangial e existe também a infiltração de células inflamatórias, e os depósitos são principalmente subendoteliais e mesangiais. Na classe 5, os depósitos são subepiteliais, e aqui nós temos as sobreposições de classes, certo? Classe 3 com classe 4 mais 5. Quando a gente observa
tanto o depósito subendotelial quanto o mesangial e o subepitelial. E aqui eu já mostrei essa foto na outra aula, inclusões tubuloreticulares, que também estão presentes em outras etiologias, mas também na nefrite lúpica com atividade inflamatória. Ok? Vamos agora para a podocitopatia lúpica, certo? Que é um outro padrão de envolvimento renal associado ao lúpus. Quais são os critérios diagnósticos para a podocitopatia lúpica? Clinicamente, o paciente tem que ter diagnóstico de lúpus com uma proteinúria nefrótica acompanhada de injúria renal aguda, sem história de uso de medicações nefrotóxicas, em especial anti-inflamatórios não esteroidais. O que a gente observa na microscopia óptica? Ou um padrão de lesão mínima, ou um padrão de proliferação mesangial, ou um padrão de GESF, mas geralmente sem depósitos ou com esparsos depósitos subepiteliais ou subendoteliais. A imunofluorescência é negativa ou fracamente positiva mesangial, e a microscopia eletrônica mostra apagamento de pedicélios, indícios de podocitopatia em mais de 70% dos podócitos amostrados, podendo haver depósitos eletrondensos. Então, basicamente, é um paciente com diagnóstico de lúpus, que faz uma proteinúria nefrótica, você faz a biópsia, você vê um glomérulo normal, com glomerulosclerose segmentar e focal, faz a imunofluorescência, ela não vem full house, ela vem negativa, e você soma os critérios para dar o diagnóstico de uma podocitopatia lúpica. Não é uma nefrite lúpica, também é um envolvimento glomerular, mas dessa vez de uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? Do ponto de vista fisiopatológico, podocitopatia lúpica e nefrite lúpica têm mecanismos fisiopatológicos distintos. Na nefrite lúpica clássica, a fisiopatologia envolve a deposição de imunocomplexos. Então, geralmente, os podócitos eles vão estar mais íntegros, certo? Os pedicélios estarão mais íntegros e vai haver a deposição dos imunocomplexos. Na podocitopatia lúpica, existe um padrão de lesão mediado por citocinas, que vai cursar com lesão podocitária e apagamento difuso dos pedicélios. Esses pacientes tendem a fazer uma proteinúria nefrótica com mais frequência do que os pacientes com nefrite lúpica. E os principais padrões morfológicos observados são de um glomérulo normal, padrão de lesão mínima, ou de uma proliferação mesangial leve, e em alguns casos, como naqueles que já têm uma mutação do gene da apolipoproteína 1, pode haver um padrão de glomerulopatia colapsante. A imunofluorescência é fracamente positiva, mesangial ou negativa, e a microscopia eletrônica a gente observa apagamento difuso dos pedicélios, que são essenciais para a formação da barreira de filtração glomerular. Aqui nós observamos um padrão de proliferação mesangial, mas a gente quase não observa pedicélios, a gente tem dificuldade até de ver podócito, é como se essas alças estivessem desnudas, sem o componente podocitário do pedicélio, que é essencial na barreira de filtração glomerular. E por último, nós temos as lesões vasculares associadas ao lúpus. O lúpus pode se manifestar com lesões vasculares. Os principais padrões morfológicos são a arteriosclerose. Percebam, não estou falando aterosclerose. Qual é o conceito de arteriosclerose? É qualquer condição que vai levar ao espessamento da parede da artéria. Quando esse espessamento acontece devido à deposição de cristais de colesterol, macrófagos espumosos, hiperplasia da camada média e calcificações distróficas, nós falamos em aterosclerose. Aqui nós estamos falando em um espessamento intimal, certo? Que habitualmente está presente em pacientes com lúpus numa fase mais crônica da doença. Além disso, a imunofluorescência pode mostrar depósitos imunes, marcando os vasos sanguíneos de pequeno e médio calibre. Pacientes com lúpus podem apresentar microangiopatia trombótica, que nós estamos vendo aqui nas figuras E e F, nas figuras inferiores, e quando apresentam microangiopatia trombótica, deve ser pesquisada a associação com síndrome do anticorpo antifosfolipídio, e podem apresentar vasculite, certo? Com necrose fibrinoide e infiltrado inflamatório da parede. Um outro padrão é a vasculopatia necrotizante não inflamatória, que habitualmente está associada às nefrite
as nefrites lúpicas classes 3 e 4, que vai consistir na deposição daquele material hialino na parede de arteríolas, mas não existe uma vasculite sobreposta. De todos esses padrões morfológicos, os que carregam pior prognóstico para o paciente são os padrões de vasculite verdadeira e de microangiopatia trombótica, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar. Obviamente, a gente não consegue esgotar o tema, mas eu espero que tenha sido bem contemplado. Obrigado pela atenção de vocês. Ainda temos tempo para dúvidas e para discutirmos o assunto. Excelente, André, muito bom, muito didático. André, eu vou só fazer uma pergunta em relação à podostopatia